Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar a falar sobre ondas. Então são 3 aulas destinadas a esse conteúdo, só que tipo é um conteúdo bem simples, ele só é extenso, então não se desespere. Primeiro de tudo, o que são ondas? Elas são perturbações que se propagam de um lugar para o outro e elas transportam só energia, nunca transportam matéria. Como assim? Então elas transportam energia luminosa, energia sonora, mas elas não transportam nada material, sabe? A gente classifica as ondas de 3 formas, que seria a direção de vibração, a natureza da vibração e o grau de liberdade da vibração da onda. A gente tem a direção da vibração, que seria o quê? Se ela vibra para cima e para baixo, para os lados, como que ela está vibrando ali, entendeu? Então a gente tem a propagação transversal. Essa propagação, ela é o seguinte, a onda vibra fazendo 90 graus com a direção de que ela tá, para onde ela está indo, ou seja, aqui ó, na fotinha acho que fica mais fácil, ó. Ela está subindo e descendo, mas ela está indo para frente. Então ela tá fazendo assim, ó, ela é perpendicular, tá fazendo 90 graus, ela tá indo para cima e para baixo, mas ela tá sempre indo nessa direção. Então ela tá fazendo 90 graus ali. Para ficar mais fácil, tem esse aqui, ó, você tá vendo que a setinha tá indo para cima e para baixo, só que a onda ela tá entrando no plano, então a onda não tá indo nem subindo, nem descendo, ela tá indo para frente, enquanto a direção de vibração é para cima e para baixo. A gente tem a propagação longitudinal, que seria que a onda se propaga na mesma direção da perturbação, ou seja, ela está indo para frente e ela está vibrando para frente também. Como assim? Ó, a vibração está levando a onda para frente e a propagação também é para frente. Às vezes pode ser que a vibração está indo para trás e a propagação para frente, mas enfim, elas estão sempre juntas. Aqui, ó, na mola fica um pouco mais fácil de dar uma olhada nisso. Ó, a mola tá se movendo sempre para frente e a onda também. A gente tem aqui, ó, transversal, a onda transversal, que é essa que tá indo tipo para cima e para baixo, e ela tá se movendo para frente. E a longitudinal, que seria tipo, a onda estica e vai indo assim. A propagação mista, como o nome mesmo diz, seria a mistura das duas ali que a gente viu. Eu não sei se vocês separam nisso ou se é coisa de físico que é meio doido, que vai pra praia e vocês, se alguém já reparou nisso, o que a onda faz? Ela sobe, ela aumenta, daí ela desce. Então a direção da onda do mar, ela é uma propagação mista. Então ela sobe, aumenta e desce. Então ela vai ser para cima e para baixo e vai ser para os lados também. E a direção da onda do mar é sempre para frente. Então ali é isso que acontece. Aqui tem uma imagenzinha, caso vocês queiram só comparar elas. E a gente tem a natureza da onda, que seria da onde que essa onda sai, sabe? Onde que ela se propaga. Então a gente tem as ondas mecânicas, que elas precisam de um meio físico, elas precisam de matéria para se propagar. Não significa que elas transportem matéria, elas nunca transportam. Como assim? Então, as ondas mecânicas, elas precisam do som, elas precisam do ar, elas precisam da água para se propagar. E é um exemplo do som. Então, eles nunca se propagam no vácuo. O som, se tiver uma explosão no espaço, se você estiver lá com a sua navezinha, você não vai escutar nada. Por quê? Porque não se propaga no vácuo, precisa de um meio físico, de um meio material, tá bom? As ondas eletromagnéticas, elas são variações no campo magnético e elétrico. Parece meio óbvio, mas não sei, né? Aqui a gente tem, por exemplo, quando acontece uma variação no campo magnético, ele acaba gerando uma variação no campo elétrico também. E daí elas se formam essas ondinhas aqui, ó. Quando acontece o contrário, tipo, a mesma coisa. Tem uma variação no campo elétrico, gera uma variação no campo magnético. Essas ondas se propagam no vácuo, então é o caso da luz. Tipo, você tá lá com a sua navezinha no espaço, você consegue ver a luz do sol. Por que a luz se propaga no vácuo? Porque ela é essa variação do campo elétrico e do campo magnético, tá? E a gente tem as ondas gravitacionais. Elas
foram propostas por Einstein lá em 1916, só que, tipo, é uma coisa muito recente, por isso que eu vou dar um enfoque até maior nessa parte. Vocês podem ver que na apostila de vocês nem fala sobre isso, porque realmente é uma coisa bem recente. Então, Einstein, acho que vocês conhecem a teoria da relatividade e tudo mais, e Einstein diz que, assim, nosso universo, ele tá em cima de um grande tecido, então, o tecido do universo, e os planetinhas estão lá em cima bonitinhos. E Einstein, lá em 1916, ele disse o seguinte, ele falou que em cima desse tecido, quando ocorre a colisão, o choque de corpos massivos, que seriam corpos com uma massa bem grande, quando ocorrer essa colisão, vai causar um tremorzinho ali, vai causar uma onda nesse tecido que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Então, Einstein falou isso lá em 1916, só que ninguém tinha como comprovar, porque a tecnologia daquela época não era lá aquelas coisas. Então, Einstein falou disso, o pessoal falou, tá bom, Einstein, senta lá. E foi isso. Aí agora, em 2016, 2017, eles conseguiram comprovar, eles conseguiram receber essa onda gravitacional. Como que eu posso dizer? Eles captaram a onda. Então, assim, esse é o tecido aqui que eu falei, que tipo, é como a teoria descreve. E quando corpos pesados eles entram em contato, eles fazem, assim, uma onda. Quando eles se chocam, eles criam essa onda. E essa onda viaja por todo o universo. Mas Einstein dizia o quê? Ele dizia que existia essa onda, só que ele falou que não sabia se um dia a gente seria capaz de comprovar isso, porque é uma coisa muito longe, é uma coisa muito rara. Rara não, porque constantemente os corpos estão colidindo lá no espaço. Mas é uma coisa muito difícil da gente ver. Tipo, a gente não sai na janela e fala, nossa, olha lá, duas estrelas se chocando. Então, e assim, em 2017, tipo, com a nossa tecnologia, que já avançou pra caramba, eles conseguiram comprovar, eles entraram, mostraram a comprovação das ondas e os físicos que estavam nessa pesquisa, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física, então foi bem um avanço, uma coisa bem importante. E aqui, ó, a gente tem assim, o equipamento que eles usaram para captar essa onda é esse equipamento aqui, então a onda chega aqui no detector, e ela vai acabar movendo esse filtro. Esse filtro está diretamente toda hora chegando um canhão de luz ali, de laser. E quando esse filtro se move só um pouquinho, ele já desvia os raios do laser para os espelhos. Então, os espelhos eles não estão recebendo laser mais no mesmo lugar, eles recebem um pouquinho mais para o lado. Parece uma coisa muito simples, vocês pensam, porra, como o Einstein, que era o Einstein, não pensou em fazer um equipamento desse? Mas, nossa, é um equipamento super sofisticado, ele tá lá no deserto, eles têm que tomar cuidado para que nenhum outro tipo de onda chegue no detector para ser só a onda gravitacional captada. Então, é uma coisa bem legal. E agora a gente vai falar sobre o grau de liberdade. Grau de liberdade seria como que a onda vai se propagar. Se ela vai se propagar só para frente, se ela vai se propagar para frente e para os lados, como que vai funcionar, entendeu? Então, a gente tem, assim, a propagação unidimensional, que é só em uma direção, que seria esse exemplo da corda. Você bate lá a corda e a onda vai para frente e foi isso. A propagação bidimensional, ela se propaga em duas direções. A gente pode imaginar aqui um eixo Y e um eixo X. Então, quando a onda se propaga, ela se propaga tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então, ela vai para os lados. E a propagação tridimensional, que seria a propagação do som e da luz, que ela se espalha por todo o ambiente. Então, tipo, ela não sai em linha reta assim, ela se espalha mesmo. E a gente tem os pulsos. O que são pulsos? São perturbações. Por exemplo, um pulso é uma perturbaçãozinha simples, uma ondinha. Daí, 3 pulsos seriam essas 3 ondinhas. E basicamente é isso. Essa propagação, essa onda, ela pode refletir ou refratar. É aquilo que a gente viu nas aulas passadas. É aquela mesma reflexão, é a mesma refração. Então, assim, reflexão é quando a onda chega ali, ó, a onda chega numa coisa que tá ali para separar, seja um espelho ou qualquer outra coisa, meio diferente,
Ó, a onda chega aqui e ela volta, ela reflete. Então, ela vai voltar para o mesmo local que ela saiu, então a velocidade não vai alterar e o tamanho da onda vai ser o mesmo. Aqui, ó. Normalmente a gente costuma ver isso daqui lá nas outras aulas, é a mesma coisa. Se tratando de um pulso unidimensional, que é aquele que a gente falou de uma direção só, como uma corda, por exemplo, ou qualquer outro tipo de pulso assim, se você fizer aqui, ó, se tiver uma superfície fixa, ou seja, a corda tá bem presa ali, e você fizer um pulso, ele vai chegar aqui na parede, não tem como ele continuar, então ele vai voltar. Quando aqui ele tá bem preso, ele volta de cabeça para baixo. Então, deu o pulso, ele tá numa superfície presa, ele volta de cabeça para baixo. Agora, quando é uma extremidade móvel, daí vocês vão ver vários nomes, extremidade móvel, extremidade livre, extremidade solta, é a mesma coisa. Significa que a corda ela não tá bem presa, então, tipo, ela tá ali maleável, não sei qual que é a palavra certa. E aí, vai ter uma onda, ela vai chegar ali e ela vai voltar do mesmo jeito. Então, ela chegou em pezinho, ela vai voltar em pezinho, e é isso. Refração, é aquela mesma refração que a gente tinha visto lá, ó. Até deixei uma imagenzinha daquelas que a gente via bastante. Então, ela chega numa superfície ali, no meio, ela vai mudar de meio e vai ter esse desvio. É isso que acontece. Como ela tá mudando de meio, ela vai mudar também de velocidade. Se ela muda de velocidade, ela muda de comprimento. Aqui, ó. Ó, a onda chega com esse tamanho, a gente pode dizer, sei lá, que aqui é 5 centímetros. 5 centímetros, 5, 5, 5. Quando ela muda de meio, a velocidade vai alterar, então o comprimento vai alterar também. Aqui a gente pode dizer que é 3 centímetros, 3 centímetros, enfim. A reflexão, então, ela chega no meio e volta, e a refração, ela chega no meio e atravessa, mas muda a sua velocidade e seu comprimento. Quando a gente fala de pulso unidimensional, que seria a corda e tal, a gente sempre costuma usar essa parte assim de cordas com grossuras, digamos assim, diferentes, densidades diferentes. Então, lembrem-se sempre que se a velocidade da corda é maior quando a corda é menos densa. Normalmente a gente vê corda menos densa sendo a corda fininha, sabe? Mas assim, velocidade maior, corda menos densa. O que a gente tem, ó? Aqui a corda menos densa, que seria a corda fina, ela faz o pulso e ele reflete, aqui, ó, ele volta um pouco, mas uma parte atravessa. Como assim? Então, quando você tem duas cordas amarradas uma na outra, elas têm grossuras diferentes, ela vai formar uma onda, então ela vai chegar nessa divisão. Parte dessa onda vai voltar e parte vai continuar. A parte que continua é a parte aqui acontece a refração lá. Sou de exata, gente, não sei falar. Então, aqui a gente tá na corda mais densa, que seria a corda mais grossinha, e ela vai para menos densa. Então, a velocidade dela vai aumentar. Quando a velocidade aumenta, o tamanho dela aumenta também. A corda que refletiu, a corda que voltou, no caso, ela vai funcionar como das extremidades lá, o negócio das extremidades. Então, você fez o pulso, quando ela tá indo para a corda menos densa, ela vai aumentar seu tamanho, porque a velocidade vai ser maior, e uma parte dessa onda ela vai refletir, então ela vai voltar. Quando você tá fazendo aqui, ó, do menos denso, aqui acho que fica um pouco mais visível, que é fininha, pro mais denso, o que acontece? Ela vai chegar aqui, parte dela vai refratar, parte dela vai refletir. A parte que refrata, aí ficou bem na frente, mas enfim, como vai ser mais denso, então a velocidade vai ser menor. Tá mais denso, velocidade menor. Então, aqui, ó, o tamanho da onda, ela vai ser menor do que inicialmente. Então, ó, ela veio grandona, do lado menos denso, passou pro lado mais denso, ela fica menorzinha. E parte da onda reflete também. Deixa eu ver. Lembrando de falar o seguinte, quando ela tá saindo do ponto menos denso pro mais denso, essa divisãozinha aqui vai funcionar como uma superfície fixa.
Então, assim, ela vem em pé e volta de cabeça para baixo. E aqui vai ser como uma superfície livre. Então, ela vem em pé e volta em pezinha do mesmo jeito. Ondas periódicas. O que seriam períodos? Eu acho que todo mundo sabe que período é uma coisa que se repete em certo intervalo de tempo. Então, onda periódica é a mesma coisa. Ela está se repetindo ali. E quando elas se repetem com tempo igual, o comprimento dela vai ser sempre igual. Daí a gente tem os elementos de uma onda. O que seriam os elementos de uma onda? É o comprimento, a amplitude, a crista, o vale, a velocidade, tudo isso. O que seriam a crista? Ó, a crista são esses pontinhos vermelhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui em cima. Cristas são, tipo, o mais alto da onda lá. E o vale é a parte mais baixa, que seria esses dois pontinhos verdes aqui. Essas partes são os vales da onda. A gente tem também o nó, que seria esse meinho aqui, que seria como que eu posso dizer? Ali onde que a mola... Lembra daquela parte da mola que a gente estava vendo? Que quando a mola tá super comprimida, ela tá aqui em cima. Quando ela tá relaxada de boaça, ela tá aqui no meio. E quando ela tá super esticada, ela tá aqui embaixo. Vale a mesma coisa que a gente viu lá. Então, a amplitude da onda seria aqui, ó, essa variação, quando ela tá super comprimida ou quando ela tá super esticada. Essa é a amplitudezinha, esse quadradinho aqui. Então, para a gente descobrir o comprimento da onda, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a distância de uma crista até uma crista, a distância de um vale até um vale, e assim, vocês têm que ter em mente que o comprimento da onda é o tempo que ela demora para dar aquela oscilação. Então, putz, o exercício não me deu a distância de uma crista até uma crista, nem de um vale até um vale, mas o exercício me deu desse nó até esse nó aqui. Pensa assim, que se você juntar essa parte aqui, vai ser uma oscilação completa. Então, isso aqui também conta como comprimento da onda. É só vocês contarem os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4 é o comprimento da onda. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, que seria o comprimento da onda. E aqui você também tem, ó, 1, 2, 3, 4. Entenderam? Então, tipo, é o comprimento da onda de qualquer forma. Quando a gente trabalha com onda, a gente pode trabalhar com a velocidade dela a partir dessa formulazinha aqui, que lembra da famosa fórmula da velocidade igual a distância sobre tempo? É a mesma coisa, só que em outras palavras, digamos assim. A gente vai ter o comprimento da onda, que seria a distância da onda, em cima do período, que seria um tempo que ela demora para completar ali, né, tudo. Então, lembra lá que a gente falou que frequência é o inverso do período, então 1 sobre t é frequência, e a gente pode usar essa fórmula ou essa. A fórmula que vocês preferirem vai dar o mesmo resultado. Aqui eu coloquei um exercício bem simplesinho só pra gente pegar bem essa parte, tá? Aqui, ó. Daí, se vocês quiserem pausar antes de eu terminar de responder, só pra vocês tentarem fazer sozinho, eu acho uma ideia legal, assim. Ali, ó, diz que o gráfico registra um trecho de uma corda esticada. Foi gerada uma onda por um menino que vibra a sua extremidade com um período de 0,4 segundos. Então, o Tzinho é 0,4 segundos. Aí aqui tem o gráfico que a gente costuma usar mais esse gráfico mesmo. Daí tá ali, ó, a partir do gráfico obtém as informações. Amplitude e comprimento da onda. A amplitude é o quê? É essa distânciazinha aqui. Comprimento da onda seria de uma crista até outra crista. Então, como que a gente descobre a amplitude? A gente tem que tudo isso daqui é 15 centímetros. Então, a amplitude é só o quadradinho de cima, que seria 7,5 centímetros. Aí, o que a gente tem? O comprimento da onda. A gente tem que todo esse espaço aqui são 49 centímetros. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode contar quantos quadradinhos tem ali, que são 7. Então, cada quadradinho desse tem 7 centímetros. 7, 7, 7. Cada quadradinho tem 7 centímetros. E o comprimento da onda seria a distância de uma crista até uma crista. Então, seria 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Então, tem 28 centímetros o comprimento da onda. Se você quiser fazer aí
de um vale até o outro vale para ver se vai dar a mesma coisa, pode fazer, que você vai ver que é desse jeito mesmo. E ali na pergunta B a gente tem o seguinte: qual que é a frequência dessa onda, ou seja, qual que é a frequência que ela está ali se movendo. Lembra lá que a gente falou lá nas aulas passadas que frequência é o inverso do período? Aqui foi dado que o período é 0,4 segundos, então a gente pode fazer 1 sobre 0,4, que vai dar 2,5 Hz. E a gente também tem a velocidade de propagação, ou seja, com que velocidade que essa onda está se movendo ali. A velocidade, como eu já tinha dito, pode ser calculada assim, o comprimento da onda vezes a frequência. Então, a gente descobriu que a frequência é 2,5, a gente descobriu que o comprimento da onda é 28 centímetros, então a gente só precisa multiplicar os dois, que vai dar 70 centímetros por segundo. Eu deixei em centímetros por segundo porque o exercício não está especificando se você quer no sistema internacional. Então, se vocês não quiserem arriscar, pode deixar no sistema internacional sem problema. E é isso. A aula é extensa, é um pouco cansativa, mas não é nada sobrenatural. Então, espero que vocês fiquem bem tchauzinho.